Ah, minha gente querida, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente e fundador da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, uma igreja que tem abençoado não só o Brasil, mas também as nações. Estamos em pleno jejum de 40 dias. E qual o objetivo? Orando por um avivamento nacional, orando por todas as igrejas evangélicas da nossa nação. E orando também pela queda de principados e potestades da corrupção. Afinal, o Senhor reina, Ele tem o controle de todas as coisas e a Ele pertence as nações. Então, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E queremos também dar a nossa contribuição apostólica, profética, para que o Brasil possa seguir o norte. E a nossa tônica aqui é a oração, intercessão, jejum, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, transformação total da nação brasileira. Em nome de Jesus. E escolhi um tema muito importante que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É um tema que fala sobre a importância da oração. E cabe aí uma pergunta: você quer a vida ou você quer a morte? Você procura a vida ou procura a morte? Sabendo, pois, todos nós que a vida vem de Deus. O Senhor é a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Amém ou não? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é sobre o tema, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 10. E é um tema muito interessante. Começa com o rei Asa, né? Aquele rei que teve uma doença nos pés. Ele começa abolindo a idolatria e ele renova um pacto com o Senhor. De quando em quando, o povo de Deus se distanciava e havia uma necessidade de uma renovação de aliança, né? Então nós vemos aqui em 2 Crônicas esse tema importante, né? Que é um tema em que o rei Asa praticamente instituiu aí um decreto. Que decreto, apóstolo? Um decreto para se remover da nação, do meio do povo, a idolatria. Que é a idolatria? Tudo aquilo que está acima de Deus. Seja dinheiro, seja família, seja casamento, seja o carro, seja os livros. O que é que tem? Quais os altares de idolatria que tem no nosso coração? Pare e pense. Então, o rei Asa, percebendo a necessidade, ele renova um pacto do Senhor. Então, quais as consequências de renovar um pacto do Senhor e com o Senhor? Qual é a consequência? Quais seriam as consequências? Certamente, uma grande e poderosa intervenção de Deus. Que quando você levanta um altar, Deus pode não responder naquele momento, mas logo a seguir a resposta vem, porque o Senhor responderá todas as nossas orações. Então, 2 Crônicas 15, versículo 1 diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Você vê que quando a gente busca a consagração pessoal, a vida com Deus, intimidade com Deus,
o Espírito Santo sempre se apresenta. E aqui diz que veio o Espírito de Deus sobre Azarias. E quando o Espírito de Deus surge, aparece, algo da parte do Senhor é comunicado para nós. Nesse caso, o que foi comunicado a esse rei Asa e ao seu povo? Vamos ver então? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Na verdade, a voz profética é uma resposta por um clamor de avivamento, com mudança radical na vida das pessoas. Caráter, vida com Deus. Veja o que diz aqui. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Que palavra poderosa! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! O que é que o Espírito de Deus está dizendo através de Obed? Ouvi-me, Asa. Ouvi-me todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então nós vemos aqui uma condição, né? E isso nos leva a lembrar daquele versículo bíblico que diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, nós vemos aqui a voz profética como resposta de um clamor por avivamento. 2 Crônicas 15, versículo 3. Olha o que diz aqui. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem quem o ensinasse e sem lei. Primeiro ponto, sem o verdadeiro Deus. Olha, se eles estavam sem o verdadeiro Deus, eles deveriam estar adorando falsos deuses. Correto? Correto. Sem sacerdote, sem pastoreamento. O que acontece com uma pessoa sem pastoreamento? Sem quem ensinasse a lei, um mestre na palavra. Olha que condição se encontrava o povo de Deus. Condição caótica. Lembrando que na angústia é senão o melhor momento para se recorrer a Deus. Diz Oséias, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Em 2 Crônicas 15, versículo 4, diz: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, que o buscava, o achava. Então, outra condição é a conversão, a mudança de coração. Quando o nosso coração muda e buscamos o Senhor, nós o nós o encontramos. Veja o que diz a palavra. Naqueles tempos, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Porém, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus o conturbara com toda angústia. Morte ou vida? Morte ou intercessão? Morte ou conversão? Qual será a sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha?
A Bíblia nos ensina que há uma recompensa para quem faz a obra do Senhor com excelência. 2 Crônicas 15, versículo 7. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Em outro lugar diz que Deus não é injusto para não nos recompensar pelo trabalho que nós fazemos. No livro de Hebreus. Então o próximo passo aqui é ouvir e responder. Ouvir e responder. Não é entrar por aqui e sair por aqui, mas é entrar por aqui e descer ao nosso coração. Veja o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Ouvindo, pois, o rei Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações. Opa! O que são as abominações? Tudo aquilo que era objeto de idolatria, de adoração. Em toda a terra de Judá houve uma limpeza, houve uma purificação. Diz aí, de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também nas cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, ponto e vírgula, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Altar tem a ver com oração. Altar tem a ver com sacrifício. Altar tem a ver com entrega. Altar tem a ver com obediência. Elias disse, vamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. Qual é a sua escolha? Morte ou orações? Morte ou intercessões? Morte ou clamor? Morte ou súplicas? Lembrando que o Senhor disse, busquei um homem, alguém que estivesse disposto a se colocar na brecha. Não achei ninguém. Por isso derramei sobre eles o meu furor e a minha indignação. Quando é que Deus derrama furor e indignação? Quando Ele não encontra um intercessor. Amém? Na verdade, eles entenderam e começaram a promover ajuntamentos, convocações, com o propósito de buscarem a presença de Deus. Então diz lá em 2 Crônicas 15, versículo 9. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e de Manassés, de Simeão, povo de Israel, vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Tremendo, não? Um ajuntamento, já pensou? A nação toda, nação brasileira, de joelhos, diante do Senhor, clamando, chorando, orando, buscando. Milagres serão derramados sobre a nação brasileira. E diz aqui que ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, né? Fizeram um concerto, uma aliança de buscar a Deus. Isso aqui é forte demais. 2 Crônicas 15, versículo 11. No mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que aleluia! Tremendo, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Oh, glória! Por quê? Se não quiserem buscar a presença de Deus, que sejam todos mortos.
se não quiserem buscar a presença de Deus, sejam todos mortos. Não nos adianta levar uma vida débil, uma vida fraca, uma vida sem a gloriosa presença de Deus. É melhor morrer ou é melhor orar? Porque quando nós oramos, nós recebemos vida. Veja a aliança que eles fizeram. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Seríamos, pois, corajosos a ponto de fazermos uma aliança dessa com Deus? De que todo aquele que não buscasse ao Senhor fosse morto, na verdade, distante de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Por isso que o povo disse para Moisés: Moisés, sobe o monte, fala com Deus e traz a resposta para nós do que Deus falou. Porque se nós subirmos o monte, nós morreremos. E é verdade. É verdade, eles sabiam que ao encontrar com Deus, o nariz empinado, a vida distante de Deus seria sepultada. Então eles buscaram um mediador. Esse é o nosso problema. Nós estamos buscando mediadores para falarem conosco, ao invés de subirmos o monte e falarmos com Deus face a face. Eita glória! Apóstolo, o que é isso? E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. O juramento que todos declararam que realmente buscariam a presença de Deus. Isso trouxe alegria ao coração dele. Lá em 2 Crônicas 15, versículo 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas, com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Quando é que Deus dá descanso? Quando é que Deus nos dá o repouso? Existe ainda um repouso, uma terra de repouso. Quando Ele nos dá repouso, quando nós andamos alinhados com a sua vontade. Quando nós andamos no centro da vontade de Deus. Juramento que todos buscariam a presença de Deus. Oh, glória! Existe também o perigo de levar a obra de Deus por consideração às pessoas, em detrimento qual seja a vontade de Deus. E a mãe do rei Asa havia feito uma coisa grave. Veja, 2 Crônicas 15, 16. Também Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais a rainha. Por quê? Porque fizera a Aserá um horrível ídolo. Asa destruiu o seu horrível ídolo, o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ele sabia que havia uma necessidade de limpeza e de purificação. Asa buscou diante de Deus ter um coração perfeito. 2 Crônicas 15, 17. Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado a seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. E mais, não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 35 anos de paz. 35 anos de sossego, 35 anos de repouso. Que bênção, que bênção. Espero que essa mensagem tenha sido uma bênção para a sua vida
Se você gostou, dê o like, clica no sininho, você vai receber as novas publicações do Apóstolo Ari, nesse 31º ano de jejum de 40 dias, todas as publicações você vai receber, né? E quando você dá o seu like, você me ajuda a melhorar cada vez mais essas publicações. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Se você gostou da mensagem, responda, dê lá, coloque lá uma mensagem para nós, tá bom? O Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.